fechar um contrato no tributário é quase como um casamento, né? Exige o conhecer aquela pessoa, né? Exige a fase do namoro, em que você vai olhando as características daquela pessoa, a dedicação dela, até chegar no casamento. Né? Então, por isso que eu falo também que sempre que você faz contato com alguém, por mais que ele não feche, né? Há casos que fecham na hora? Há casos que fecham na hora, que ele fala, nossa, que sensacional essa tese. Mas, mesmo que não feche na hora, mesmo que não feche o contrato, não vou entrar, alguma objeção você não consiga derrubar essa objeção, uma coisa importante é você manter uma lista de contatos, né? Uma lista com os e-mails dessas pessoas, para que sempre que sai uma notícia, né, a respeito de algo que possa ser discutido, que possa interessar, você encaminhar. É uma atenção que, além da pessoa ficar informada daquilo que está acontecendo, né, então ela já vai ficar grata com você, dá uma sensação de que você está cuidando bem dele. Né? Porque, ou inclusive, não só no tributário, mas em várias áreas, uma coisa que os clientes reclamam muito é que depois que fecha o contrato, dá a entrada, o advogado some, né? E às vezes o processo demora, etc. Nunca mais ouvo falar do advogado. Passa anos sem ouvir, sem qualquer contato do advogado, né? Já ouvi até alguns comentários aqui de pessoas falando exatamente isso. Então, assim, uma pessoa que está sempre atenta, saiu uma notícia, saiu uma novidade, você está comunicando, você está dando atenção para ele. Então, às vezes é uma atenção que ele fala assim, nossa, se eu, sem ser cliente, estou recebendo toda essa atenção, imagine sendo cliente. E, inclusive, fidelizar é importante também, né? Que é isso, você fechando o contrato, dando início, você não vai entrar com a petição inicial e sumir. Né? Você vai constantemente entrar em contato com aquela pessoa para dar um retorno do processo dela. Né? Para ela saber que, às vezes, tá lá parado, né? Sem concluso para o julgamento e nunca julga aquilo ali. Mas que você está acompanhando, né? Que você está dando notícia, né? Que você, então, não esqueceu dela. Então, esse antes, né? Pré-venda, vamos falar assim, e esse pós-venda são muito importantes para você efetivamente construir uma carreira sólida, né? Que o seu cliente, fidelizar o cliente, por exemplo, né? Não é mesmo, Aline? Eu acho que o negócio é ter essa consciência, né? Eu, por exemplo, já teve empresas assim, de antes de fechar o contrato, ser 10 ligações, 10 e-mails, aos poucos, né? Vai indo, mas não dá para desistir, né? Não dá e eu também sempre acredito assim, ó, como eu investi um tempo grande pesquisando aquela empresa, eu mantenho o contato até que, por exemplo, ela fala, olha, a gente tem a nossa banca jurídica já há muitos anos, então, por enquanto, não tem interesse, aí tá, daí a gente não vai ser inconveniente. Mas enquanto a abertura, a gente precisa mostrar o trabalho, e mostrar o trabalho dessa forma, né, mandando notícias, fazendo essa boa investigação antes. Já teve empresas, assim, de quebrar o gelo no início da reunião, com o fato da fundação da empresa. Ai, que legal, foi fundada em tal ano, nossa, tanto tempo. É muito legal quando o cliente vê o interesse, né, do profissional em conhecer um além, de não chegar querendo oferecer a tese assim, né, com tanta... Não, com tempo, com calma, deixar a pessoa falar bastante, né? Às vezes o empresário ele gosta de contar a história da sua empresa, de como ele venceu, de como ele conquistou aquele lugar. E esse networking, né? Essa troca que acontece é muito legal também, porque talvez ele já tenha um advogado, mas ele gostou de ti. Talvez ele tenha outra pessoa para te indicar, e assim tu vai formando uma rede de contatos, que para nós na advocacia é essencial, né? Isso é uma coisa bem, bem interessante, né? Porque o empresário, e não só o empresário, o dono, né? Eu lidando com grandes empresas que não têm contato com o dono, mas com uma diretoria jurídica, o diretor jurídico ele também abraça normalmente, veste a camisa da empresa.
Então, mesmo que você vai falar com outra pessoa da empresa, eles têm esse amor, né? Pelo menos via de regra, né? Ou essa admiração, esse orgulho de trabalhar naquela empresa, gostam de ver, então, o local que eles estão trabalhando valorizados. Então, quando você toca em algum assunto que diga respeito à particularidade da empresa, ou particularidade do negócio em que eles atuam, né? Por notícias, que essa pesquisa no Google mesmo, né? O Google ajuda muito nesse sentido. Sente essa conexão, cria conexão, acaba aquela coisa da frieza, né? E gera uma empatia mesmo entre as pessoas. E ouvir, além de a pessoa se sentir bem por encontrar o espaço para falar daquilo que ela se orgulha, né? De falar da empresa, etc., da história, da criação, mas também porque ouvir é importante para você identificar, conhecer melhor a empresa. Porque quando o empresário ou o diretor jurídico responsável pela empresa vai contar, ele acaba falando muitas vezes de problemas jurídicos, inclusive, que eles têm. Né? Começa a falar da evolução da empresa, começa a falar dos negócios, aí você começa a conversar sobre a situação atual dos negócios nesse momento, do país, etc. E aí, às vezes, eles começam a comentar, outro dia veio um fiscal aqui, eu já passei por isso numa farmacêutica, um fiscal aqui questionando a gente do crédito que nós estávamos aproveitando, de PIS e COFINS, etc., então, e aí isso gerou uma consultoria, que nem estava previsto, não era o assunto daquela reunião, né? Mas então você vai levando isso, que é aquela coisa, naquele anseio tão grande, que é outro equívoco que a gente vê, que a pessoa, assim, eu chego lá com a minha pastinha, né? Com minha lista de teses, quero eu falar de todas as teses, né? E quero sair de lá com algum contrato. E, assim, acaba não dando certo, via de regra. Primeiro, por quê? Porque se você leva muita coisa para falar de uma vez, a pessoa do outro lado, principalmente se for o próprio empresário, não vai entender aquilo ali. Você tem que ir aos poucos, mencionando as oportunidades, vendo dessas oportunidades qual que de repente se enquadra mais na empresa, qual que de repente ele se interessa mais. Mas ouvir bastante para que você possa oferecer aquilo que a empresa precisa, aquilo que pode interessar mais para a empresa, né? Então, é um exercício de persistência, de paciência, é trabalhoso, né? É isso que eu falei, não é uma fórmula mágica, mas existem métodos, existem esses caminhos e que levam a um resultado muito positivo. Então, trilhar esses caminhos, trilhar esses métodos e ir aperfeiçoando, que é outro detalhe, né? Porque às vezes você faz uma reunião e a primeira reunião você provavelmente vai sair meio decepcionado, né? Pode acontecer disso daí, né? Eles falam, eu não soube explicar isso, eu me atropelei, tudo bem, foi a experiência. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar e examinar essa reunião que você fez. O que eu poderia melhorar? Né? O que eu poderia fazer ou deixar de fazer para melhorar? Eu não tinha pesquisado direito a empresa, da próxima vez eu vou pesquisar melhor a empresa, eu não sabia que atividade que ela exercia direito, né? Eu vou pesquisar melhor. Quando ele disse que não tinha interesse na tese, eu não tinha um argumento para rebater, então eu vou desenvolver esse argumento para rebater. E aí você vai o quê? Melhorando, né? Melhora e segue. E não simplesmente desistir ou ficar decepcionado porque uma não deu certo, como a Aline falou, né? Você precisa de muitas reuniões, né? Muitos contatos para fechar, né? 100 contatos para fechar 10 contratos, como uma outra loja qualquer. Você pensa que é uma loja no shopping, né? Todo mundo que entra lá compra as coisas? Não. Mas se foi, não comprou, você vai dar para próxima vez, você vai ser tão bem atendido quanto, ou deveria, pelo menos, né? E assim por diante. Então, você vive nesse caminho, né? Usando esses métodos com essa perspicácia, com essa persistência
E isso vai se tornando mais fácil, seja porque você vai se habituando com isso, seja porque você vai cada vez mais aprimorando os métodos, né? Identificando quais são as características do empresário da sua região, o que os atrai mais, o que os atrai menos, e vai aprimorando seu discurso, né? A sua apresentação em relação a essas características, né?